Boa noite. Dentro de alguns minutos vamos começar mais uma palestra pública no Grupo Espírita João Evangelista. Muito bom tê-los aqui. Vamos deixar uma música ambiente durante algum tempo. E os amigos da casa, Alberto, se quiser me avisar se tá tudo certo, se o tom de voz tá bom, dá uma ajuda aí. Pode ser pelo WhatsApp. Tô vendo que o Roberto já colocou aqui no grupo, nos grupos da casa. Então, né, já estamos. Boa noite, Alberto. Eu entrei um pouquinho mais cedo para ver se estava tudo certo. Então tá, então vamos aguardar um pouquinho, né? Vai começar de fato às 19 horas. É sempre bom, né, estarmos juntos, mesmo que de forma virtual, a esse nosso encontro semanal, que são as palestras do Grupo Espírita João Evangelista. Sejam bem-vindos para quem já está conosco. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Grupo Espírita João Evangelista. Dentro de alguns minutos nós vamos iniciar a palestra chamada Incompreensão. Boa noite, amigos. Nós estamos aqui no Grupo Espírita João Evangelista. A palestra vai se iniciar às 19 horas. Sejam muito bem-vindos.
Boa noite a todos, já estou vendo aqui, Guilherme, Riane. Daqui a pouco nós começamos as nossas reflexões. Lembrando, né, que o Alberto e a Juliana publicaram há pouco um vídeo muito bonito contando a história da casa, com parabéns pelo trabalho. Adorei aqui, fiquei emocionada com algumas colocações. É muito bom, né? Esse mês nós estamos comemorando o aniversário da casa, 60 anos de trabalho no bem, com suas portas abertas, sempre recebendo aquele que necessita. Então é muita alegria para nós estarmos juntos hoje, encerrando esse mês de comemoração. Boa noite, Darlan. Boa noite, amigos. Mais uma vez, nós estamos aqui. Dentro de alguns minutinhos, vamos começar a palestra do Grupo Espírita João Evangelista. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a incompreensão. É muito bom estar junto com vocês na data de hoje, desse mês tão importante para a nossa casa, que está comemorando seu aniversário de 60 anos. Daqui a alguns minutos a gente vai iniciar a reflexão, né? 19 horas. Se vocês ainda não tiveram oportunidade de checar nos grupos, daqui a pouco vai ser publicado, se não já foi, no Facebook, nas mídias, um vídeo muito bonito em comemoração à nossa casa.
Boa noite, Solange. Muito emocionante, né? Como diria um amigo meu, lagriminhas de plantão brotaram ao assistir o vídeo. Muito bom. Todo mundo tem uma história, né, com a casa, ou várias histórias, né? Foi muito bom ouvir o pessoal no vídeo. Parabéns, também foi muito bom. Boa noite, querida. Lourdinha também chegou. Boa noite, Leonardo. Pessoal, muito boa noite. Iniciar mais uma reunião no grupo evangelista. Esse mês a nossa casa está comemorando 60 anos e por isso foi um mês muito especial para todos que têm uma história com a casa, história antiga, história jovem. É muito bom estar aqui com vocês. Lembrando que, na verdade, estaria conosco hoje a doutora Tassiana, mas por questões, algumas problemas pessoais, ela não pôde estar aqui conosco. Então, a conversa dela ela foi adiada para um outro momento. E eu, sendo tarefeira da casa, estou muito feliz de estar aqui e nós vamos fazer uma reflexão sobre a incompreensão. Então, para iniciar o nosso trabalho, nós vamos fazer uma leitura de uma página. E essa página, ela se chama exatamente Incompreensão, do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Assim diz a mensagem. Primeiro texto bíblico. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Essa passagem está em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, 9:22. Assim diz Emmanuel. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala um íntimo, prossegue, combatendo as sombras, nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda
mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naqueles que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de iodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo por todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Muito bem. Então agora vamos buscar o amparo da espiritualidade maior, elevando o nosso pensamento ao Pai, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, sabendo que o Mestre já nos disse que onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Então aqui, Jesus, nosso amado Mestre, está conosco, assim como a espiritualidade maior, pois sabemos que hoje é dia de festa, de amor e de reencontro. Que possamos, Senhor, e amigos da espiritualidade, celebrar a nossa casa querida. Que possamos, Senhor, relembrar com toda a nossa força de amor e paz momentos que vivemos nessa casa, que sejam recentes, que sejam longínquos. Mas agradecemos de coração aberto a possibilidade dessas portas abertas, sempre, sempre de braços angélicos abertos à nossa recepção. Que possamos então, com essa casa em nossos corações, celebrar o seu aniversário, mas que também estejamos nesse momento, na certeza do agradecimento de todos os momentos vividos em nossa vida. Que agradeçamos a todas as dificuldades, os desafios, mas que também sabemos que sempre, sempre estamos amparados em ombros de gigantes. Estejam conosco agora e sempre e abençoe a todos. Que assim seja. Muito bem, amigos. Muito obrigada por todos estarem aqui conosco nesse momento. Nós vamos iniciar, então, uma reflexão sobre a incompreensão. Muito bem. Quando nós vamos voltar a cada detalhe da mensagem lida, mas antes a gente quer fazer um retorno ao sentido da palavra, mas também nós queremos relembrar o significado da palavra incompreensão. Né? Quando a gente... Só um minutinho aqui. Ai, Jesus, o que está acontecendo aqui? Peraí, deu um crack aqui, back. Só um minutinho aqui, até a minha colinha resolveu dar um crackzinho. Mas o que significa a compreensão? Compreensão, só um minutinho, gente. Por que você está me trollando? Só um minuto.
Bom, ele não quer ajudar aqui, então a gente parte para outra possibilidade. Não tem problema não, vamos aqui. A incompreensão, o que significa a palavra incompreensão? A compreensão. Compreensão, segundo o dicionário, seria a disposição para compreender o outro e compartilhar de seus sentimentos. Então, a incompreensão seria não compreender, não entender, falta dessa compreensão, ou seja, da disposição de entender e compartilhar dos seus sentimentos com alguém. Na verdade, né, a gente sabe que as incompreensões, elas surgem em diversos matizes. Todo mundo, todos nós, já tivemos a experiência de sofrer incompreensão nessa encarnação atual e, obviamente, em outras também. E da onde surge a incompreensão? Toda vez que nós não somos compreendidos, que a pessoa não entende o seu ponto de vista, não concorda com aquilo que você fala, né? Cria ali, então, um mal-entendido. Muitas vezes esse mal-entendido, ou às vezes você ouve aquilo que a pessoa fala com um viés, na verdade, diferente do que aquilo exatamente que a pessoa falou, ou às vezes essa incompreensão vem de alguma coisa que não bate muito aquilo que você pensa, com aquilo que a pessoa faz. Então, quando a pessoa age, você já está com as pedrinhas na mão, né? Esperando ali um embate qualquer. Mas a incompreensão ela vai surgindo, às vezes, nesses mal-entendidos de você não conversar diretamente com a pessoa quando, de repente, ela tem um ponto de vista diferente do seu. Só que a incompreensão, ela pode gerar mágoas, né? Permitindo, às vezes, a instalação do ressentimento. E o ressentimento é um sentimento que, na verdade, faz muito mal a todos nós. Né? Você ficar sentindo uma dor, ressentindo essa dor. Imagine, isso não é uma coisa muito interessante. E é lógico que isso acontece muitas vezes por desentendimentos. Agora vamos nos colocar no momento atual. O momento atual é um momento bastante peculiar, porque nós estamos vivendo em uma situação de isolamento social. Então, aonde está a nossa sociabilidade do momento? Ela está dentro do nosso contexto familiar, então nós estamos ali convivendo com aquelas pessoas que moram conosco, mas ela está também poderosamente nas mídias sociais. Então, nós estamos isolados, vírgula, né? Que na verdade nós estamos participando dessa nossa rede social através das redes sociais de fato, né? Ou seja, o Facebook. Nós hoje estamos aqui conversando através dessa ferramenta Facebook, né? É uma rede social, então nós estamos socializando para o bem, né? Graças a Deus. Mas nem sempre é assim. Às vezes são geradas muitas incompreensões em pontos de vista diferentes, nos grupos de WhatsApp, às vezes os vizinhos, todo mundo está em casa. Então, se você mora num prédio, você está convivendo a poucos metros de distância com muita gente. Então, é alguém que fala mais alto, é alguém que bota uma música mais alta e você não compreende, né, as razões daquilo. Às vezes, as pessoas passam mesmo dos limites em certas situações, e aí vamos tentar analisar por que acontece esse passar dos limites. É lógico que a gente vai encontrar na doutrina espírita, né, em todos os relatos e estudos de Kardec, várias reflexões interessantes sobre isso. Mas antes de chegar até lá, nós observamos também, muitas vezes, existem, né, já estatísticas dizendo que o número de divórcios no Brasil, daqui a algum tempo, vai ter um pico muito grande. Hoje em dia, a gente pode dizer que as pessoas, como não estão saindo, tudo isso está meio parado. Mas já existem relatos, por exemplo, na China, em algumas cidades, que já tem esse estudo dizendo que as pessoas, elas começaram a haver uma maior procura. Isso devido a quê? Devido às dificuldades que aconteceram nesse momento de isolamento, muito provavelmente, né?
Muito bem. Quando a gente pensa o que é necessário para compreender, né? Como é que a compreensão ela acontece? Ela acontece, por exemplo, através da aceitação, da tolerância, da paciência, esquecimento das ofensas, perdão. O perdão, a gente sabe que o perdoar é muito importante. A esperança, né, da compreensão do outro perante as suas aceitação. Mas todas essas virtudes que eu falei, elas moram numa virtude na qual no Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem uma parte que Kardec fala muito, que é a indulgência. Então, a nossa capacidade de compreender os limites do outro é muito importante para compreendermos certas atitudes das pessoas. Muito bem. Então, a gente encontra no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, que é o capítulo 10, um texto e vários textos e reflexões bem interessantes sobre a indulgência. Um deles, eu vou ler um item aqui, só para a gente ter o contexto daquilo que eu estou falando, que diz assim, quem fala, isso está lá no item 17 do capítulo 10, é João, bispo de Bordeaux. Ele diz assim, ó, sede indulgentes com as falhas alheias, quaisquer que elas sejam, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. É sempre a regra de ouro aqui, né? No final das contas, fazer aos outros o que eu gostaria que os outros me fizessem. Isso, então, quer dizer que a indulgência que eu consigo, né, colocar em prática para o meu irmão é a mesma indulgência que pode ele ter com relação a mim. Porque ninguém é perfeito. A gente sabe disso. Todos nós estamos aqui nesse bolo, na verdade, nesse momento, vivendo nessa encarnação e temos arestas a aparar, né? Essas arestas são arestas, na verdade, que existem em mim, existe no meu irmão, existe naqueles que convivem comigo, né? Então, aí a indulgência é, vamos dizer assim, uma precursora da caridade, né? Então, o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, assim como diz lá no item 18 do mesmo capítulo, o bispo de Nevers e também em Bordeaux. E ele diz assim, olha, o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humanidade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem. Olha só que interessante. É de ver apenas superficialmente os defeitos de outrem. Por que ver superficialmente? Porque não cabe a nós julgar ninguém. Não cabe a nós julgar ninguém. Veremos mais à frente que Kardec vai se aprofundar nessa avaliação nas nossas relações. E aqui tem uma coisa muito interessante que eu acho nesse texto, que fala assim, olha, um pouquinho mais à frente, o bispo de Neves fala assim, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, olha que interessante, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germen de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. E sempre, né, já nos foi dito que nós temos em nós a centelha divina. Então, nós somos, em essência, espíritos que serão espíritos puros. Então, nós temos a perfeição aqui em nosso coração. Por isso é que ele fala, né, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos. Nós temos isso em nós. Então, aquele que tem bons sentimentos, de fato, ele reconhece também no outro essa possibilidade, mesmo com todos os defeitos que se enxerga naquele que está convivendo conosco.
Então, a partir então dessas reflexões dos espíritos, Kardec cria um item nesse capítulo que é uma pergunta. E é uma pergunta muito interessante para essa questão da incompreensão. A pergunta do item é assim: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Olha só que interessante. Kardec quer dizer, será que eu tenho o direito de ficar apontando o defeito do outro? Né? É exatamente isso que ele está perguntando. E aí, na verdade, né, isso já está lá no item 19 desse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele quebra essa pergunta geral em 3 perguntas. A primeira delas, Kardec pergunta assim, ó: ninguém sendo perfeito, o que é um fato, a gente sabe que todos nós somos espíritos imperfeitos, segue-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Olha a pergunta inteligente de Kardec. Será que eu sou imperfeito? Teria eu o direito de repreender outra pessoa que é imperfeita? Kardec falou, olha, não fala com essas palavras, mas ele que diz assim, muita calma nessa hora. Aí ele diz, cada um de nós deve trabalhar pelo progresso de todos. Então, se eu vou trabalhar pelo progresso de todos, eu tenho que tomar cuidado de proteger algumas pessoas que outras possam estar submetendo a algum constrangimento, digamos assim, né? Então ele fala, ó, deveis fazê-lo, porém, com moderação, para um fim útil, e não com as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Nós adoramos, né, falar mal das pessoas, dizer os erros ou apontar os erros dos outros. Só que aí tem aquele dito popular, né? Ao eu apontar o erro do meu irmão, tem 3 dedinhos aqui, ó, que estão apontando para mim, ó, virando aqui, né? Então, se ele está errado uma vez, é como se eu tivesse errado pelo menos 3 vezes. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse processo, né, de apontar o erro do outro. E ele ainda mais à frente fala que a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Olha que interessante, né? É a questão dos dedinhos apontando. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar mal da outra pessoa ou vai incompreender um ato de alguém que está convivendo conosco. Porque, na verdade, a gente não sabe mesmo o que faríamos se estivesse no lugar daquela pessoa, né? Então, temos que ter muito cuidado com essa forma de repreender alguém. Mas ele alerta, todos nós devemos trabalhar pelo progresso de todos. Então, eu não posso deixar também alguém ser prejudicado de certa forma. Mas ele vai avançar um pouquinho mais na outra pergunta. Então, isso já no item 20, uma nova pergunta de Kardec, ele fala assim, será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Então, olha só, será que eu devo, né, apontar ou repreender imperfeições de outras pessoas quando nenhum resultado positivo para eles vai surgir eu apontar esses erros? Aí Kardec fala, depende da sua intenção. Ver só o bem leva a uma ilusão que prejudica o progresso. Olha que coisa interessante. Eu também não posso fechar os meus olhos, né, às atitudes erradas daqueles que me rodeiam. Não é isso que ele está pedindo. Não vou fechar os olhos. Isso daquele que está próximo a mim, daqueles que está a média distância, daqueles que está a longa distância. Então, por isso, né, que nós devemos ser pessoas ativas dentro da nossa sociedade, em todos os níveis. O erro, diz Kardec, desculpa, não é o Kardec, né? Na verdade, a pergunta do Kardec são os espíritos. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral.
Então, na verdade, eu tenho que ver qual é a minha intenção para aquele ato, né? E ele diz que também é repreensível fazer a alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Olha que interessante. Nós, seres humanos imperfeitos, nós temos o prazer de ver alguém ridicularizado por uma falta. Isso é fato. A gente tem esse prazer. Isso faz parte da nossa imperfeição. Eu não tenho que ter prazer por alguém se dar mal. Eu tenho que ter prazer quando aquela pessoa reconhece que agiu no mal e está pronto para renovar. E se ele não faz, eu tenho que fazer o quê? Orar ou fazer com que ele sim, ele cumpra perante as leis físicas, né, as leis do nosso mundo, perante um ato que ele tenha cometido com relação à sociedade, né? Assim alerta Kardec. Já no item 21, ele pergunta: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? De outrem. Ele diz: se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Então, se essas imperfeições prejudicam somente a pessoa, vamos lá, pela lei divina e natural, né, toda falta que eu cometo, tudo aquilo que eu faço contrário à lei de Deus, eu estou gerando ali uma reação, que seja no futuro próximo ou no futuro mais longínquo para a minha pessoa. Então, isso faz parte, não precisa de nós, na verdade, apontarmos isso se só vai prejudicar aquela pessoa. Agora, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, se isso vai acarretar prejuízos a terceiro, deve-se atender de preferência ao interesse de maior número, óbvio, né? Então, se é um bem público, né, se é alguma coisa que fere um conjunto de pessoas à ação de alguém, é o dever nós, enquanto ser social, repreender e fazer com que aquela pessoa assuma suas responsabilidades. E ele ainda diz, o espírito amigo, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, muitas vezes, pois mais vale cair um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Obviamente, né? Então, a justiça dos homens, muitas vezes, busca sempre o bem comum, né? Assim deveria ser sempre. Bom, fazendo uma análise também sobre os tempos que nós estamos vivendo hoje, nós encontramos no capítulo 18, da Gênese, são chegados os tempos, onde fala do momento presente e muito sentido por nós nesse momento da pandemia, né? Então, o Kardec ele faz uma colocação que a humanidade tem realizado até o presente, isso é o presente lá, né? No século XIX. Incontestáveis progressos de todas as matizes. Agora ele diz, já naquela época, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegurem o bem-estar moral. Imagina isso. Caridade, fraternidade e solidariedade. Então, essa deve ser a nossa bandeira enquanto seres humanos encarnados nesse momento de transição. E essas três virtudes importantíssimas, nós temos sentido isso acontecer por muitos exemplos noticiados na mídia, né? Então, as pessoas muito se aproximando daqueles que antes eram invisíveis, as pessoas em situação de rua, por exemplo,
as pessoas sendo fraternas entre si, né, para melhorar as condições de vidas daqueles que são mais vulneráveis, a solidariedade geral através de campanhas, muitas campanhas em asilos que precisam de apoio, em abrigos, né, de crianças, e solidariedade mesmo familiar. Às vezes a pessoa não está precisando de nada material, mas ela está precisando de um sorriso, de uma mensagem, de apoio, de esperança, né? Tudo isso faz parte. E esse é o caminho. Não é um caminho que vem de cima para baixo, mas é um caminho que vai brotar do nosso coração para a sociedade. E aí, ainda nesse capítulo, São Chegados os Tempos, né, essa mudança radical, assim diz Kardec, vai realizar muitas comoções. É impossível ela chegar sem comoções de todos os matizes. Agora nós estamos vivendo uma possibilidade incrível de renovação interior. Esse é o momento que a gente vive. É um desafio muito grande para nós, sermos tolhidos de estarmos com as nossas atividades normais, com os nossos trabalhos, né? Com dificuldades, às vezes, financeiras, por não termos a oportunidade de trabalhar, mas, por outro lado, estamos nós também com uma possibilidade imensa de repensar cada momento, cada atitude da nossa vida, perante nós mesmos, perante aqueles que nos são próprios. Mesmo que isso cause perturbações para nós, né? Mesmo que isso cause, muitas vezes essas perturbações vêm nos conflitos que existem com aqueles que estão convivendo conosco na quarentena. Agora, a gente precisa entender que nós não estamos nesse processo por acaso. Nós não estamos vivendo esse momento por acaso. Nós estamos aqui porque merecemos estar aqui. E o merecemos aí é no sentido positivo, porque é um momento fantástico da gente fazer essas reflexões e tomar caminhos diferentes na nossa vida. A pandemia vai passar, nós vamos voltar às ruas. De uma maneira mais lenta, primeiro usando máscara, primeiro bastante afastados, depois vai voltando ao normal. Entretanto, é uma escolha nossa como nós vamos voltar. É fato, né? Então, qual é o caminho que a gente vai escolher? Qual é a nossa posição para isso? E isso a gente só consegue fazendo uma reflexão interior das minhas ações para com todos que convivem comigo, né? E nós, humanos, somos um ser coletivo, né? E essas revoluções que estão se operando agora, elas estão se operando individualmente em mim, mas existe uma mudança em todo o planeta. E isso é óbvio. Daí vem a transição planetária, daí vem nós passarmos de ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso vai durar, né, um milênio ou milênios, mas é um processo que está se dando. Então, como a gente vai, na verdade, caminhar através, é uma escolha própria, né? Que a Terra está passando por um processo? Está. Agora, eu também tenho que passar um processo junto com o planeta na qual eu habito, né? Então, no item 17 desse capítulo, São Chegados os Tempos, a gente encontra uma coisa muito interessante que diz assim, olha, a fraternidade é a pedra angular da nova ordem social, na qual nós estamos vivendo e estamos sentindo isso na pele. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, se não assente em base inabalável. E essa base, ele diz, é a fé. Mas aí ele até completa, não a fé com dogmas, a fé dessa forma, com alegorias, mas a fé nos princípios fundamentais, que seriam Deus, a alma, o futuro,
né? Então, muitas pessoas acham que o que está acontecendo hoje conosco é o prenúncio do fim do mundo. Nós temos um futuro. O progresso individual infinito e a perpetuidade das relações entre os seres. Isso aqui é fundamental. Nós somos seres sociais. E a gente só vai conseguir perpetuar as nossas relações quando nós formos capazes de compreender o irmão que está convivendo conosco. Não tem outro, não tem como nós não passarmos por aí, né? Assim, né, com essas duas colocações que eu acho fundamentais, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo quanto da Gênese, nós vamos retornar à mensagem inicial que originou essa reflexão que nós estamos conversando, que é do livro Fonte Viva. Então, Emmanuel, ele diz assim logo no começo: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala um íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos de teu caminho. Olha que coisa profunda que Emmanuel coloca aqui. Então, o que ele está dizendo para nós, no meu ponto de vista, é que nós somos seres que intrinsecamente temos momentos de incompreensão. Mas ele diz, olha, a sua vocação de claridade te assinala um íntimo. Então, se isso aqui existir lá dentro de mim, eu sou capaz de buscar lá dentro, compreender aquele momento do irmão que está convivendo comigo por um desafio qualquer. E ele ainda fala, olha, pulou aqui. Não te esqueças, porém, da lei de auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Então, nós somos, na verdade, né, nós temos o dever de auxiliar aqueles que estão convivendo conosco, em qualquer momento, em qualquer desafio que a pessoa está vivendo. Nós temos a condição de compreender os limites do irmão que está convivendo conosco. Sempre cabe a nós um processo de escolha de saber como lidar com aquele problema, né, com aquela incompreensão ali instalada. Ainda diz assim: descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançam conscienciosamente a vida mais alta. Então, descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançam de forma consciente a vida mais alta, digamos assim, né? A luz ofuscante produz a cegueira. Olha que interessante. A luz ofuscante produz a cegueira. Então, às vezes, né, você se colocar muito forte, você se colocar muito perfeito perante aquele que está passando com dificuldades, às vezes você afasta a possibilidade de ajudar. Ele ainda completa: se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. A humilhação, ela nunca tem um fator positivo ligado. Jamais devemos humilhar quem quer que esteja no nosso caminho. Deu agora vontade de contar um post que eu vi no Instagram de um companheiro espírita que eu achei muito interessante. Era um breve filme que contava uma situação que não sei se era uma médica ou se era uma atendente de saúde, ou uma médica, vamos lá. Uma médica que estava atendendo e ela foi designada a atender casos que não era de Covid. Eram casos, né, assim, que a pessoa teve um problema de saúde e vai lá procurar. Aí chega uma criança de mais ou menos 4 anos, 3 para 4 anos, bem novinha, e um pai.
né, muito triste, sério. Aí relatou o problema da criança, disse que a criança não estava conseguindo evacuar e que porque tinha parado de tomar medicação que ele necessitava. Aí a moça que estava falando, né, o vídeo, ela se armou toda e falou assim: como que você traz uma criança para um local perigoso desse, que você sabe que a criança precisa tomar essa medicação? O senhor só abaixou a cabeça, não fala nada. A criança falou assim: ô doutora, o papai é pedreiro e ele não tem emprego, não. Ele não está conseguindo trazer dinheiro para casa. Olha isso, por isso ele não tem dinheiro para comprar. A criança falou isso. Aí naquela hora a médica relata que ela falou assim: meu Deus, que papel é o meu? Como que eu não posso compreender a amplitude desse problema que nós estamos vivendo? Então, ela, de certa forma, ela agiu exatamente nesse momento, ela humilhou aquele senhor. Logicamente, percebendo aquele momento, ela fez todo o atendimento, deu a medicação para a criança, pediu desculpa àquele pai, mas ela ficou com aquilo ali errado dentro dela, que ela resolveu contar aquilo em público, na rede social, então fez um contato social para dizer e alertar as pessoas para ampliar a sua visão, para compreender o irmão na sua plenitude. E é isso que, na verdade, a mensagem do Emmanuel traz para nós. Essa necessidade de você perceber. Você vai repreender alguém, né? Também, como disse lá, os nossos amigos espirituais no Evangelho, mas você tem que repreender com não humilhando aquela pessoa. Né? Então, ainda diz assim: gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Porque às vezes a gente cai muito neste erro, né? Eu vou ajudar alguém, eu humilho e eu afasto cada vez mais aquela pessoa da possibilidade de mudança de atitude. Então eu não estou ajudando em nada, praticamente nada. Sem contar que quando a gente cria um atrito, né, sem indulgência para o erro do outro, nós temos auxiliares importantes, que são os irmãozinhos que estão próximos a nós. Muitas vezes, nós, nesses atos, né, de não compreensão, nós estamos acompanhados. Lembre-se, nós estamos em uma nuvem de testemunhas, né, no sentido de que nós não estamos sozinhos. Então, quando a gente não para refletir sobre o quão duras são aquelas palavras, às vezes nós já estamos ali acompanhados de irmãozinhos que têm o objetivo de prejudicar aquele que está convivendo conosco, né? E aquela situação dizendo, não, olha, se a chuva, né, alagasse indefinidamente o deserto, com a ideia de que precisa umedecê-lo, ou se o sol queimasse toda a água de um lago, para que aquele lodo que está lá embaixo, né, o barro, aquele lodo que está lá embaixo, possa ser diminuído, não haveria equilíbrio e a gente não teria um clima adequado para as características gerais da vida. Então, o equilíbrio é muito importante. Muitas vezes, aquele que está diante de nós, cometendo atos que a gente percebe claramente que não são atos corretos, aquela pessoa ela não tem ainda a condição de entender completamente a sua forma de agir. Então, às vezes, são pequenos passos que podem ajudar. E a nossa compreensão de cada passo positivo é algo muito importante para aquela pessoa que, com certeza, nós amamos muito, né? E por isso mesmo, Emmanuel ainda coloca: não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Isso é muito profundo, porque às vezes
a gente sentindo, né, na nossa imperfeição, sentindo a fraqueza daquela pessoa, a gente age subjugando, né? Dizendo assim: como que você não consegue fazer tal coisa? Como que você não consegue? Faça assim, assim, assado. Para nós pode ser fácil aquela atitude, mas para a pessoa pode ser muito complicado ainda agir. Então, e se assim fizermos, nós não estamos ajudando aquela pessoa de fato, né? Ainda dizendo, né? Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, sempre o exemplo, né? Mas não esqueça que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe. Olha isso, gente. Amparar, esperar e repetir. Amparar. Amparar, compreendendo os limites daquela pessoa. Esperar o momento dela agir de forma diferente. Que pode ser um momento que às vezes a gente acha que é longo demais. Nós temos que acreditar que aquela pessoa vai. E, se necessário, repetir o ensinamento. Isso pode ser ampliado para um dia, uma vida ou uma existência. E nós, né? Nós. A gente não pode dizer como nós agimos em situações parecidas, se hoje a gente já acha que não age mais dessa forma, como nós agimos no passado? No passado próximo ou no passado longínquo? Às vezes nós agimos da mesma forma. Aliás, muitas vezes, tudo que na nossa convivência com o outro, que nos incomoda enormemente, se nos incomoda, é porque aquela não virtude está latente dentro de nós. Porque quando aquela não virtude já não nos pertence, a gente reconhece o limite do outro, mas a gente não se incomoda de uma forma agressiva com relação às reações. É completamente diferente. Então, fiquemos alerta. Quando aquela não virtude do outro incomoda exageradamente as nossas bases. Vamos procurar refletir, né, de fato, como é que aquilo, por que aquilo nos incomoda? Às vezes é porque tem em nós adjacências àquela não virtude que nós também captamos, né? Isso é bem possível. E Emmanuel lembra que há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. Então, nós temos que estar próximo àqueles que merecem a nossa compreensão. Muito bem. E aí, Emmanuel lembra: que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando, sem prejuízo de nós mesmos. Imagine o quanto que Jesus necessitou, né, a sua matéria quintessenciada, mais nobre, ela precisou ser apagada, 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 para ele ter condição de chegar a reencarnar aqui neste planeta. Uma vez ele aqui conosco, né, todos os momentos da vida dele foram pautados de forma muito serena. Entretanto, Jesus passou no seu final de experiência aqui no planeta por processos bastante complicados, né? Quer dizer, e ele precisou ser muito preparado para isso, mas ele passou por todos esses processos para nos mostrar como que nós temos condições de suportar desafios muito grandes.
E, na verdade, né, a humanidade que é cristã baseia-se muito nesses atos, cada um dos atos de Jesus, que agiu através do exemplo, não é mesmo? Então, e é nesse sentido, né, que fala o Emmanuel, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Então, na verdade, né, quando nós nos afastamos daqueles que estão convivendo conosco, passando por dificuldades, nós estamos deixando de dar a esses a oportunidade de sentir que nós podemos ser um apoio. Então, nós temos que, de uma forma muito serena, imaginar como podemos ajudar aqueles que estão convivendo conosco nesse momento da pandemia, ou aqueles que convivem conosco nos nossos ambientes de trabalho, que são desafios para nós. A cada momento representa um desafio. Todos eles, na verdade, precisam de alguma forma do nosso apoio, porque nós somos um ser, né? A nossa interdependência é completa nesses meios que nós convivemos. Então, parte, né, para nós termos solidariedade, fraternidade e representarmos o futuro, é necessário partir para compreender o limite do meu irmão. Então, com essa mensagem de Emmanuel, nós gostaríamos de deixar aqui, né, a nossa reflexão para esse dia tão importante da nossa casa, né, no Grupo Espírita João Evangelista, que caminhou e hoje está aqui completando 60 anos. E com certeza, né, muitos desafios aconteceram durante toda essa jornada com o grupo de tarefeiros da casa, mas que o bem maior ele vai triunfar sempre, porque nós sabemos, né, que como disse lá no vídeo, né, e o amigo espiritual falou, que a nossa casa está nas celeste, né, está gravado lá no não sei o que celestial, que agora eu esqueci a palavra, mas e com certeza foi necessário muita compreensão nesse processo. Então, que a lição ela sirva, né, para nós, enquanto tarefeiros do João Evangelista, sirva para nós individualmente refletirmos sobre aqueles que convivem conosco todo o tempo e que sirva também para a gente compreender o quanto, né, que é precioso esse momento de desafios que nós estamos passando. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe sempre e que estejamos assim com a Casa João Evangelista, aberta com suas atividades. Lembramos que nós temos o grupo de estudo das quintas-feiras, que havendo vontade de alguém que está assistindo a essa palestra que ainda não faz parte, pode nos procurar aqui através da rede social, que o grupo está aberto, né? E que possamos caminhar sempre, sempre, sempre com essa casa maravilhosa, né? Agradeço a presença de todos. Nós vamos agora fazer uma prece de encerramento, em agradecimento a este momento, mas também vamos elevar o nosso pensamento a todas as pessoas que estão vivendo desafios e que precisam dessa força fluídica, né, para que esse momento passe da melhor maneira possível. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade amiga, a oportunidade de aqui estarmos no Grupo Espírita João Evangelista, realizando essa tarefa, envolvendo com muito carinho a todos os presentes, sabendo que
Cada um de nós representa um ponto de luz, aqueles que neste momento necessitam de equilíbrio. Então, juntamos todos esses pontos de luz, formando um feixe e direcionamos a todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente da pandemia, que estão nos hospitais, fazendo plantões exaustivos, que eles possam sentir-se abraçados espiritualmente, dando força, dando momentos de luz e de fraternidade a esses irmãos. Lembramos também daqueles que estão sofrendo com a doença, que estão sofrendo por estresse, por desequilíbrios de qualquer ordem, que possam sentir-se também abraçados, amparados espiritualmente. Que a nossa casa querida, que a sua força espiritual, dada pelos amigos espirituais, possa abraçar a todos nós, envolvendo com toda a pureza da nossa alma todos aqueles que já passaram por esta casa, todos aqueles que hoje estão no plano físico e todos aqueles que estão no plano espiritual, que eles possam unir-se a todos nós, fazendo uma corrente de amor e do bem, sabendo que daqui a pouco estaremos todos juntos presencialmente nesta casa bendita. Que o amor de Jesus, que João Evangelista, nosso patrono, esteja conosco agora e sempre. Obrigada, Senhor, que assim seja. Então, queridos amigos, nós encerramos nesse momento. Estejam todos conosco. Eu fiquei um pouquinho emocionada nessa prece, mas que possamos estar juntos, todos nós, numa nova oportunidade. Obrigada por todos estarem aqui comigo, que os nossos corações estejam unidos, ok? Muito obrigada, estejam todos muito bem. Que assim seja para todos nós.